Estamos de volta, é o programa Painel Livre, ao vivo pela TV Vale, né? E hoje estamos recebendo Conceição Duarte Tibães, né? Que é escritora, pesquisadora. Estamos debatendo a Santa Casa de Caridade, a Irmandade da Santa Casa de Caridade. E é claro que você pode participar pelo nosso site tvvalinet.com.br e pelo telefone 3531-1013. Dona Conceição, a senhora estava começando a contar a história do seu avô, do seu pai. Como é que é essa história? É porque a Santa Casa passou por várias dificuldades, inclusive houve épocas que ela teve que fechar as portas, porque não teve condições de cuidar daqueles pacientes. E eu me recordo muito que as irmãs me falavam, principalmente a irmã Madalena, quanto que a família Duarte, embora tiveram outras famílias também, que ajudaram sim. A família Duarte ajudava e como ajudava? Falava, seu Melo, nós não temos feijão, nós não temos arroz, está faltando macarrão. Então ele dizia, pode ir na loja Xadrez, né, Azul Xadrez, que ela funcionava ali onde é hoje a lavanderia Clean, e então vinha para a Santa Casa, para os pacientes, sacos com aquelas coisas. Depois veio a fase do meu pai, Pedro Duarte, que canalizou, isso tudo é contado lá no nosso blog, né? Canalizou a água lá, porque antigamente a Santa Casa eram bicames de aroeira, não tinha canalização de água, né? As privadas lá eram fossas. E então, meu pai criou lá a canalização junto com o doutor Lomelino, os dois fizeram a canalização de água lá, criaram apartamentos para os doentes, né? Fizeram um trabalho maravilhoso lá. E até, como eu falei com você, há coisas que acontecem ali dentro. Por exemplo, o doutor Lomelino, meu pai e minha mãe fizeram apartamentos para o pessoal que tivesse mais meios para ficar lá. Fizeram, canalizaram e tudo. Chegou alguém, não vamos dizer quem, porque não é ético e também não é elegante. Essas pessoas pegaram estavam escritos nos apartamentos, né, as placas com esses nomes, jogaram no lixo, trocaram, puseram quem eles quisessem. Porque uma das coisas que a gente precisa proteger, que cada grupo que entra lá quer agir de acordo com o que eles querem e não com aquilo que é necessário. Isso é muito importante. Mas quem define o que é necessário? Nós, nesse caso, como agora, nós fizemos uma coisa. Um grupo de irmãos, querendo que a Santa Casa ficasse harmônica, produtiva e feliz, pedimos à provedoria, à administração de lá, que nós queríamos formar um grupo lá, não digo grupo, porque era aproveitar os irmãos que estavam lá e a gente, então, formar aquele pessoal, esclarecer e levá-los a ter diretrizes de conduta e moral, justamente como eu tenho aqui, o que nós decidimos nesse dia lá. Chamamos, fizemos uma reunião com alguns da diretoria, da provedoria, e foram traçadas, apresentamos diretrizes de código de moral para os irmãos da Santa Casa, porque os irmãos é que representam a comunidade na Santa Casa. E se nós somos representantes da comunidade, nós queremos mantê-la em harmonia com moral, respeito e ética. Alguns irmãos se juntaram, chamamos a provedoria, expusemos para a provedoria, esses 10 itens. A provedoria, de princípio, aceitou o que nós queríamos, mas outros elementos não esclarecidos, que não querem se esclarecer e que nós não sabemos por quê, fizeram apagar o nosso desejo e não aceitaram. Eu até quero contar uma historinha para você entender o que a gente quer. O ferro de passar.
Você imagina um ferro de passar roupas. O ferro de passar roupas antigamente era um objeto de ferro que a gente pegava brasa quente, né? E colocava ali, ficava mais ou menos 1 hora, e aquele ferro alisava a nossa roupa. A brasa acabou, ele virava um ferro morto, frio. E hoje nós temos o ferro de passar elétrico, mas ele funciona sozinho? Não funciona sozinho. Ele precisa da eletricidade para ele funcionar. Guarda bem a palavra. Para o ferro funcionar, precisa da eletricidade, precisa da gente ligar. Então, quer dizer que sozinhos nós podemos fazer alguma coisa? Então, nós reunimos um grupo de irmãos, tirados da própria Irmandade, e combinamos de que nós iríamos funcionar lá dentro da Santa Casa, que nós queríamos colaborar para que ela ficasse mais harmônica, produtiva e feliz. E não fomos aceitos. Conceição, vamos trazer o nosso telespectador. Tem gente participando com a gente já no programa de hoje. O Reinaldo, no Polivalente, ele diz o seguinte: a saúde no Brasil tem tanto dinheiro, os médicos ganham tão bem, os dirigentes de hospitais e Santa Casa são todos muito bem de vida, segundo o Reginaldo, né? Porque se diz que a saúde está ruim e que falta dinheiro. Acha que o que falta mesmo é fiscalização. É a opinião dele. O problema dele, até certo ponto, sim. Fiscalização, sim. Mas eles tinham que ter também, o que nós queremos ter, um suporte. Que a gente quer ter um suporte. Como agora, por exemplo, depois dessa chegada da Escola de Medicina aqui para Diamantina, e que escolheram a Santa Casa e o hospital para serem hospitais escola, eles pediram o estatuto. E no estatuto que nós temos desde 1790, né, itens, e um dos itens que fala é justamente isso, para a gente zelar pela Santa Casa. A gente tem que zelar, quer dizer, cuidar, como você tem que cuidar da sua casa. E então, o que é que nós queremos fazer? Justamente o que nós queríamos, uma irmandade funcional, que funcionasse lá. Porque tem 2 tipos de irmandade lá. Uns da irmandade são aqueles que espontaneamente dão o que eles querem. Uns dão dinheiro, outros dão outras necessidades materiais. Mas tem também, eles dão isso, nós falamos, são espontâneos. Dão, somem, pronto. Nós chamamos de espontâneo. Mas nós queríamos que os irmãos funcionassem, por isso colocamos o adjetivo funcional, irmandade funcional. Mas e a irmandade funciona de verdade? Aí é que está, nós queríamos, porque está acontecendo uma coisa triste lá na Santa Casa. Eu vou falar com você, nós tentamos muitas vezes nos entrosarmos com a direção. E está acontecendo o seguinte, a Santa Casa, a Irmandade estava apática, adormecida, deixando só determinado grupo agir. E esse grupo, que agora eles puseram o nome de grupo gestor, esse grupo está agindo, fazendo maravilhas, como eles disseram. Você, na entrevista passada, você viu, eles falaram muito em grupo gestor, mas não tocaram no nome da Irmandade. E a Irmandade é que é o suporte verdadeiro. Mas não seria, talvez, porque a Irmandade não esteja funcionando como deveria, por exemplo? E o que nós queríamos era isto, e fomos impedidos. Mas depende de quem? Depende dos próprios irmãos, não? Ou eu estou enganado? Um pouco dos irmãos também. Até eu tinha vontade de fazer um apelo às mulheres de Diamantina, porque está muito machista. Como disse, você está de parabéns com aquele programa com a Gilmara. Aqui em Diamantina o machismo ainda reina, mas as mulheres de Diamantina têm
tanta mulher capaz, cooperativa, que podia estar lá dentro da Santa Casa, ajudando a gente na Irmandade. São pouquíssimas mulheres. E está havendo qualquer coisa de errado que a maioria do povo está fugindo. Quando nós fazemos uma assembleia, ou que chamam uma assembleia, que nós pedimos uma e nos foi rejeitada, porque a direção não quis nos atender, não deu essa assembleia que nós pedimos, os irmãos, que é um item que está no direito dos irmãos e que nos foi rejeitado, está faltando gente lá dentro. Nós não sabemos por quê. Estão fugindo. Por quê? Estamos conversando com Conceição Duarte Atibães sobre a Irmandade da Santa Casa. Você pode participar junto com a gente pelo nosso site tvvalinet.com.br e pelo telefone 3531 1013. Voltamos já.